Então, pessoal, vamos lá. A gente leu várias coisas. Eu tive uma ideia aqui para o nosso trabalho. Veja o que vocês acham. Que tal a gente falar sobre o Daimon? É uma boa. É uma boa. Eu gosto da ideia. Tá, Orioca. Eu acho super intenso falar de Daimon. É intenso, né? Super intenso. Mas olha só. Eu pensei da gente trazer o Daimon como imagem arquetípica e a gente trazer uns paralelos assim de alguns mitos. Mitologia religiosa, mitologia popular, sim, pode ser. Isso. Pode ser. É uma boa. Que tal? É uma boa. Mas aí, isso é muito abrangente, né? Isso é muito Sim. extenso, tem muita coisa. Eu acho bom a gente tentar concretizar isso em algo. O que vocês acham? Então, eu pensei de contar uma história, a gente trazer um exemplo prático, assim, do Daimon. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Eu tenho um exemplo, né? Se vocês quiserem, vocês sabem que Oxe, Conta aí. a minha Imagina. história Conte aí. é praticamente um mito pessoal. Pronto, perfeito. A ideia é essa Vou mesmo. transformar a minha história em um mito, vamos lá. Então, deixa eu ver como é que eu começaria meu mito, assim. No meu mito, a minha história aconteceu quando eu trabalhava numa escola como professora de inglês de crianças por muito tempo, né, de um programa bilíngue. E tudo confortável, a vida estava muito maravilhosa, né, tudo amarradinho. Fechou aqui esse lugar, minha filha estudava nesse lugar. Já era uma professora assim muito querida, um lugar assim bem tranquilo, sabe? A vida tá ótima. Só que um belo dia, estava tudo tranquilo e fomos para uma vivência lá na própria escola. Eles chamaram um brincante para participar dessa vivência com os professores. E aí nesse dia fui para a vivência, o objetivo era o relaxamento dos professores e fui para lá, coração aberto, tira os sapatos, entra aqui nessa sala, vamos brincar. A ideia era brincar. E a vivência foi toda me chamando, assim, me envolvendo. E no final, isso me lembra, assim, eu tenho muito claro essa imagem, que foi muito marcante para mim. Ele pediu para que todos se dessem as mãos, então seguramos as mãos, todos os professores, e ele começou a puxar. Ele falou assim: é uma serpente que vai sair aqui pela escola. A gente percorreu um longo percurso cantando uma música, tipo um mantra. E em algum momento ele falou assim: vamos começar a fechar e formar um caracol, uma serpente. Ela se enrolou toda, assim, sabe? Viramos onde não tinha mais espaço, né? Antes era quase que uma grande roda, e depois esse caracol se juntou. E todos juntos, cantando, como se um pulsar de vida, assim, tinha um pulso, todos no mesmo pulso. Assim. Foi algo, assim, indescritível, foi muito emocionante para mim. Chorei muito, foi uma catarse mesmo, quase que não consegui dirigir para casa, fiquei um tempo no carro até me recompor, assim, ainda sentindo as vibrações, as emoções daquilo. Algo mexeu assim dentro de mim muito profundamente. E fui para casa, escrevi. Eu precisava, sabe, tirar aquilo de dentro de mim, o que estava acontecendo. Não sabia explicar e fui escrever. A partir dali, assim, é como se tudo que eu enxergasse fosse agora diferente. Assim, o que eu estava acostumada antes, agora algo tinha mudado, algo em mim mudou. Uma falha na Matrix. E aí eu percebi um mundo diferente. E nesse momento, ainda não tinha ideia do que estava por vir, né? Continuei na escola, mas com uma inquietação. Agora tinha uma inquietação dentro de mim. Até que fui conhecer, uma amiga chamou para assistir uma sessão de constelação familiar. Ela pediu para que eu assistisse a constelação dela. Eu não tinha noção do que era a constelação familiar. E fui. E quando chega lá, gente, caramba, gente, sabe quando alguém fala a língua da sua alma, assim, quando
tinha uma língua sendo falada que a minha alma reconhecia. Eu me emocionei, assim, do início, assim, até o fim. Foi incrível, foi incrível. Foi realmente um divisor de águas na minha vida. E a partir dali foi uma sede de mais, de querer participar, de estar ali. Então, eu comecei a participar dos encontros que tinha de constelação e fui fazer a formação para mergulhar mais na alma, nesses processos, me conhecer sem nenhum objetivo maior de ser uma consteladora. Só que o universo prega umas peças pra gente. No momento que eu começo a formação, aí que o negócio parece, sabe, um vulcão assim que tinha algo preso e aí explodiu assim, tinha muita coisa minha assim, que precisava vir à tona, assim, eu senti que coisas foram libertas em mim, finalmente libertas. E já no final, assim, e aí foi muito engraçado, já no final da formação começou a vir a dúvida, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu gosto muito disso, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu quero, mas deixa eu confirmar aqui com o meu amigo, com minha irmã, com meu pai, com meu companheiro. E eu perguntava para todos. Gente, sabe quantas pessoas me apoiaram nesse momento? Nenhuma. Sabe por quê? Porque tá todo mundo querendo ser traído. Você achar que ia ser traído se você fizesse aquilo ali. Porque eles estavam esperando de você alguma coisa. É a traição. Não, me Pode perdoe. falar. Também quando, assim, na nossa vida normal, né, a gente fica muito atendendo a dando essas respostas sociais para que a gente fique, né, num lugar confortável, de amor, de troca nesse sentido, né? Quando você pergunta para o outro, né, para várias pessoas, e aí o que é que eu faço? As pessoas vão, sabe, você se insurgir para aquele lugar que você está dando certo e que elas já te reconhecem, é muito difícil. É muito difícil. Eu falava pro meu companheiro, ele estava vivendo aquilo comigo, eu falava, mas amor, olha só, isso aqui, calma, você está sendo muito precipitada, e calma, e minha irmã, e tipo, ninguém, eu vou estar sozinha nessa, então tá, eu tenho que esperar. Vem uma proposta de trabalho, assim, lá no programa que eu trabalhava, no programa bilíngue, para ser coordenadora de todo o programa, então, né, eu acho que é um sinal, eu fiquei, nossa, então é um sinal de que eu tenho que ficar aqui, né, tipo, jogar o tarô, eu acho que eu tenho que ficar aqui. E aí, gente, chegou uma hora que não dava mais, não tinha cartas, não tinha sinais, não tinha nada, só o que eu ouvia dentro de mim, que era muito forte, sabe, avassalador, assim, muito medo, sair de uma estabilidade, desse lugar que eu já tinha conquistado, né, mais de 20 anos trabalhando nisso, tudo estável, a vida estável, minha filha estudava nessa escola, estava tudo perfeito, só que não estava, essa parte minha falava muito forte comigo, assim, de que não estava perfeita, e só em vislumbrar, assim, que eu ficaria nessa escola por mais alguns anos, só olhando para essa direção, na verdade, já... Fazia uma sentido. Não fazia, uma parte minha morria, exatamente, uma parte minha morria. E aí eu precisei dizer para minha alma, ok, eu vou, né? E vários sonhos simbólicos, muitos sonhos eu tive nessa época, assim, de fazendo essa transição, olhando para uma ponte. Eu lembro dessa ponte que eu não sabia para onde ia dar. E poucas pessoas subiam a ponte. Eu falava, meu Deus, mas me diz onde vai dar. E as pessoas subiam e desapareciam. Parecia que desapareciam. E aí, pouco tempo depois, estava eu subindo essa ponte. Estou eu ainda subindo essa ponte. E fiz a transição e aqui estou. Interessante. Me perdoe se eu te interrompo, porque Por favor. parece muito com o mito do pecado original, né? Da saída
do paraíso, né? Porque você fala que você estava ali naquela vida maravilhosa e de repente algo aconteceu, você vai para essa dinâmica, você ali nessa dinâmica, você comeu o fruto proibido, né? Foi a E aí primeira esse mordida. incômodo, esse choro, né? Essa necessidade de escrever, tinha algo ali, esse algo ali é como Adão e Eva, depois que comeram o fruto, e aí se dão conta da nudez deles, né? Expulsa do paraíso. Eu achei muito interessante a simbologia da cobra na brincadeira do professor, né? De trazer essa imagem que ela é tão recorrente nas mitologias, todo tipo de mitologia, mitologia religiosa, mitologia popular e por aí vai. E ela apareceu no instante que te fez entrar num processo de quebra, né? De você começar a ser até uma certa difusão de si, uma certa diferenciação de si. E aí a gente pode meter para a ideia de Lilith, né? Como a incorporação, melhor, a ideia encarnada na cobra, o fato encarnado na cobra, que ela vem para subvergir. E aí foi mais ou menos aí onde entrou você, né? Essa cobra, essa ideia, talvez tenha feito com que a Lilith do seu inconsciente viesse e falar, bora. Parece a cobra é a revelação. É a revelação, né? É a revelação. do conhecimento, através do conhecimento, da profundeza do conhecimento. E fora que essa cobra veio trazida por uma pessoa que brinca, veio trazida pelo Trickster, veio trazida pelo Exu, veio trazida por aquele que mexe com a gente, que balança as coisas com aquela ideia que cria um tipo de alvoroço na nossa vivência e faz com que a gente consiga enxergar talvez essas nossas outras facetas através do lúdico. Então, Tá ali na encruzilhada também, exatamente. né? E aí, vai ficar ou vai seguir? E foi exatamente isso que aconteceu. Parecia que tinham dois caminhos. Era uma coisa ou a outra. E eram excludentes, nesse caso, para mim. Foram bem excludentes. Acho que foi aquele momento de me olhar assim, com sinceridade. Assim. Eu perguntei para mim, é isso que você vai querer fazer, né, na escola? É esse lugar que você quer estar daqui a 10, 20 anos? E a resposta muito sincera, assim, que vinha da minha mãe, não. Então, vamos lá, vamos pro novo. E é aterrador. Chorei quando eu decidi, assim. E olha que incrível, um amigo meu, um colega de trabalho, um pouco antes, ele pediu demissão. E eu não tinha ainda decidido internamente. E quando ele pediu demissão, eu tive um choro descontrolado. O que ele fez que você queria fazer. Exatamente. Ele fez o que você E queria eu só fazer. me toquei assim umas semanas depois. Eu ficava me perguntando assim, por que Ele tá a chorando. gente nem era assim tão... É um amigo e tal, mas por que eu tava chorando tanto? Por que aquilo tinha me devastado, né? E aí a resposta sincera veio, né? De eu quero fazer o mesmo que ele fez, eu quero ter essa coragem de fazer o mesmo. E quando eu pedi a demissão, assim, quando eu externalizei isso pro entorno, o sentimento de traição do outro lado foi muito claro, né? Como você vai abandonar depois de tantos anos e tal? E a culpa? Fiquei um pouco, mas nesse momento eu já estava também muito segura, assim. Eu já estava há muito tempo protelando esse sonho, essa decisão, né? Então quando veio, ela já veio assim com uma serenidade até. E aí eu comuniquei, foi um difícil, mas foi ao mesmo tempo assim, libertador. E aí, Tati, você está agora constelando e pelo menos eu consigo enxergar que essa sua constelação é uma doação de você para com o mundo, né? Então, a forma de oferenda, já que você traiu o mundo e a si próprio naquilo,
né? Você você está se oferecendo, de certa forma, ao mundo, até como uma compensação disso aí. E talvez como o real valor que a sua direção de vida tem que dar para o seu mundo, né? Para aquilo que você tem que oferecer ao mundo. Eu consigo enxergar essa sua etapa agora, não só com o processo de, até porque isso é inerente, não só com o processo de autodesenvolvimento, mas com o processo também de ligação mais forte com, ela saiu, como você falou, do todo e agora voltou para o todo com uma nova visão, com uma nova entrada, com uma nova atuação. Sim, né? sim. Sim, eu achei aqui a frase que, quando a gente estava estudando, né, sobre isso, Melinda falou que a traição, a coletividade envolve e gera uma culpa. E aí Jung traz assim, o primeiro passo da individuação é uma culpa trágica e exige uma expiação. Perfeito. Então é isso, é como se precisasse oferecer, né, algo em troca, né? E eu sinto que esse é o meu pedido de desculpas para o mundo. Quando você sai da caverna de Platão, você tem que voltar para puxar quem está lá dentro para fora, de alguma forma. Isso. E o primeiro sai mostra que há um caminho, né? E de repente aquilo tudo começa, há uma possibilidade de ser destruído. Né? Sim. Quando Sim. Houve o chamado Interessante, Tati, é que se você, digamos, né, na hipótese de você não atender aos diversos chamados, você disse que teve sonho, disse que teve a vivência, todos esses momentos, a serpente, tudo aí, né? Se você não atendesse esse chamado, como grande parte das pessoas fazem, haveria um vazio. Haveria um incômodo, né? Você continuaria seguindo, né? Mas assim, o encontro com aquele vazio ia estar ali o tempo todo, porque o seu chamado não se realizou. A gente pode trazer muito isso para a atualidade, né? Quando a gente não consegue, aqueles que não conseguem se despertar para essa ideia da vivência do individual e da busca por esse demônio que instiga a gente a viver, e se permitir ouvir esse demônio, vive na mediocridade. Né? E não na mediocridade de uma forma pejorativa, mas de ser mediano, de ser raso. E aí a gente vem para a balma, né? Dos líquidos, de tudo líquido, de tudo raso, de tudo morno, de tudo morto, de certa forma. Né? De uma vida morna, exatamente. Sim. Exatamente. Mas aí a gente vem na pergunta crucial. Como é que a gente entende o daimon nessa história toda? O daimon é um chamado. É quando ela entra em conexão com algo que ela veio, né? Do que ela precisava ser, né? Quando ela fala daquele vulcão que ela sentiu, esse é o daimon. Essa é a... Como é que eu diria? Essa é a certeza que você está vivendo o seu daimon. Então ele faz parte de todo esse processo dela, inclusive da própria ela antiga, que precisou passar por tudo que ela passou, até para poder dar espaço para esse daimon se manifestar, de certa forma, né? Então ele permeia todo esse processo que vai combinar em todas essas simbologias que você viveu. Então o brincante faz parte do daimon. A cobra faz parte do daimon, a constelação familiar faz parte do daimon, e os nãos que você ouviu fazem parte do daimon. Os sonhos talvez fazem lá parte. atrás, se eu for buscar algumas coisas, eu também vou encontrar, né? Que já tinha pistas desse daimon. Sim, Chamando, né? Chamando. E aí eu gostei desse trecho aqui, que eu gostaria de ler para vocês. Veja aqui, o que vocês acham? A gente incluir isso no nosso trabalho. Um chamado pode ser adiado, evitado, intermitentemente não escutado. Pode também tomar conta de você totalmente. Qualquer coisa, com o tempo, ele aparece. Exige. O daimon não vai embora.